Vamos lá então, pessoal. Aqui a gente já tem todos os nossos itens fora da caixa, né? A gente tem as nossas chavinhas que a gente vai usar. Pacote de parafusos, é esse aqui. Vem com algumas coisas adicionais, como sensor, etc. Cabo USB, beleza. A gente tem as hastes laterais. Como que a gente sabe que são as hastes laterais? Porque elas têm uma reguinha aqui e elas são as mais fininhas, tá? Isso a gente vai deixar aqui do lado. Essa daqui são as hastes frontais e traseira. Como que eu sei qual que é qual? A da frente vai ter o logo da McCollar, mas elas vêm discriminadas. Como por exemplo aqui, ó. Você pode ver que ela tem escrito backtrack. Ou seja, essa daqui vai lá no fundo. Fechou? Mas agora o que a gente vai dar atenção são... Só terminando de explicar aqui, tem as quinas, tá? Uma das quinas vocês não vão sentir falta, porque uma das quinas é parafusada com a placa-mãe da nossa máquina, tá? Então é por isso que só vem 3 quinas, isso tá certo. A parte que a gente vai dar atenção agora, que a gente vai precisar, vai ser montar o motor do eixo Y, beleza? E essa barra aqui. Eu vou dar um close aqui na câmera, nessas peças, que eu vou mostrar bem detalhado para vocês como que vai ser a montagem dessa primeira parte aqui, beleza? Como que vai ser feito? Aqui a gente já está com essas duas peças, certo? O eixo Y. Lembrando que o eixo Y ele já vem todo montado, tá? Ele já vem com a correia ajustada aqui, ele já vem com o motorzinho embutido. É que nem eu falei para vocês, ela não vem completamente desmontada. Ela vem para montagem, mas ela vem parcialmente montada já. É como se fosse uma coisa mais para facilitar a logística, para vocês conseguirem ter uma embalagem um pouco mais compacta, tá? Eu vou pegar aqui os parafusos do nosso saquinho. A gente vem com uma série de parafusos, tá? Lembrando que todos eles vêm discriminados aqui, o nome deles, tá vendo? Vem tudo organizado certinho. Então aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4. Esse daqui é um sensor de borda do eixo. 5, 6, 7, 8, 9. E isso daqui é um pino auxiliar. Então a gente vem com 9 pacotes de parafusos aqui. Um sensor para o eixo Y. E um pininho que vai auxiliar a gente numa montagem. Tá? Vou pegar para vocês aqui qual que é o parafuso que a gente vai utilizar agora. Aqui na primeira página do manual, ele vai discriminar M3X6 Screw. Qual que é essa parte? São essas peças aqui, mais M3X6. Então é esse saquinho de parafusos que a gente vai utilizar, tá bom? Aqui são M3X6 4. Então a gente vai pegar 4 parafusos desse. A gente vai colocar o resto aqui no saquinho, só para garantir que a gente vai manter essa montagem aqui bem organizada, tá bom? Sugiro para vocês pegarem todos os saquinhos de parafuso e colocar todos dispostos na mesa, para na hora da montagem você só ler qual que é o código e já montar. Lembrando que está tudo discriminado no manual, você não sofre com nada, tá? Agora aqui, vamos pegar no conjunto de ferramentas qual que é a chave que vai mexer nesse parafusinho. Eu já até achei ela aqui. Jogo de ferramentas. Chave. Encaixou? Já tá beleza. Como que vai ser a montagem dessa parte aqui? Essa parte aqui, ela tem esse furo desse lado. Lembrando, com o logo da McCollar para cima e o motor do eixo para baixo, certo? Essa vareta aqui é a vareta que vai transmitir a tração do motor do eixo X para o outro lado.
ela tem uma ponta que não tem nada, ela tem um furinho aqui, e essa outra ponta ela tem um excesso aqui de vareta. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse excesso de vareta e vai encaixar aqui. Feito? Nisso, nós vamos ter essa vareta aqui pendente. O nosso motor do eixo X, eixo Y, perdão, ele tem uma pontinha aqui para a gente justamente encaixar ali. Lembrando que o logo da McCollar para cima, a gente vai colocar esse motor com esse plugzinho alinhado com o logo. Então a gente vai encaixar ele assim, aqui, beleza? Então aqui, eu só peguei e encaixei ele. Essa vareta, ela tem como encaixar aqui. Tá vendo? Ele dá um encaixezinho certinho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar os parafusos e parafusar por dentro. Beleza. Agora aqui, ele tem 2 parafusos. Na realidade são 4, né? 2 de cada lado. Ele está rodando em falso. O que a gente precisa fazer? A gente precisa ajustar, apertar esses 2 parafusos aqui, de forma que quando o motor virar, ele transmita a rotação desse lado para o outro lado também. Desse lado aqui, do lado esquerdo da máquina, para o lado direito dela. Beleza? Então, a gente vai pegar a chavinha que vai encaixar aqui nele e a gente vai dar um aperto. Feito isso, você vai ver que ele vai estar bem firme. Como que você sabe que ele fixou certinho? Se você puxar ele para cá, ele não vai sair. Beleza? A gente vai ter montado então, como primeira parte, a barra o eixo de transmissão, o motor do eixo Y, e a gente vai ter parafusado ele no eixo X e na vareta aqui. Tá certo. A gente montou essa primeira parte. Então a gente vai colocar ela lá no fundo. A segunda parte que o manual vai dizer pra gente, lembrando que eu tô acompanhando o manual que veio com a máquina mesmo, tá? Ele já serve certinho. Então a gente vai montar as estruturas laterais da máquina e a do fundo. E a gente vai utilizar os parafusos M5. Então, vamos ver. M5 tá aqui. Esses caras aqui. Lembrando que a gente vai utilizar a barra do fundo, tá? Então vocês precisam dar uma olhada aqui, ó, backtrack. Lembrando, como que eu vou saber? É a que não tem o logo. A que tem o logo da McCollar é a que vai na frente. Se a gente der uma olhada no manual, a gente vai perceber que essa régua, ela vai ficar para esquerda da máquina, tendo a máquina na nossa frente. Por conta de que ela vai ficar montada desta forma aqui, certo? A gente vai pegar 2 parafusos e a chave correspondente dele. Então tá. Agora a gente vai fazer a montagem dessa parte aqui. Como que isso vai ser feito? Aqui a gente tem a haste lateral e aqui a gente tem a barra traseira. Como que a gente sabe qual parte que vai ficar para cima, qual parte que vai ficar para baixo? Bom, a parte lisa, ela vai ficar para cima. Essa haste aqui, ela vai ficar com esses furos mais abertos aqui para fora.
beleza? E ela não tem nada em cima dela, lembrando que a parte que vai para a direita, ela não tem régua estampada nela, tá? Então a gente vai encaixar dessa forma e a gente vai colocar um parafuso do tipo M520 na parte de dentro, tá? Vamos lá então. Tá fixado de um lado, mesmo raciocínio, só que do lado esquerdo a gente vai ter a barra que vai ter a régua estampada nela, beleza? Mesmo raciocínio, a gente vai colocar essa parte que é um pouco mais vazada para fora e a gente vai encaixar um parafuso. Como que isso é feito? A gente vai pegar aqui nesse de dentro, colocar o parafuso aqui, você pode ver que ele simplesmente atravessa. A gente encaixa aqui no furo e parafusa. Fechou? A gente tem aqui. Agora a pergunta, por que a gente não colocou um segundo parafuso aqui? Porque desse jeito, vocês podem ver que a barra ela consegue dobrar e a estrutura não fica firme. Bom, porque vai ter um parafuso aqui, tá? Só que esse parafuso ele vai ser fixado com a quina. Beleza? Vocês podem ver que ele tem um furo aqui, uma furação para um segundo parafuso mais externo e a parte de dentro da quina ela vai fixar o último. Beleza? Então não se preocupem que a estrutura ela fica meio solta assim mesmo, tá bom? A gente vai resolver isso com mais um parafuso. Fechou. Bom, agora o próximo passo vai ser a gente fixar as quinas. A gente vai fixar duas quinas, uma para cada lado. Para essa montagem, a gente vai precisar de 4 parafusos M520, que foi o que a gente utilizou previamente aqui, uma de cada lado, certo? Então, já deixa eu pegar aqui. 1, 2, 3, 4. Fechou. Nós também vamos precisar de parafusos M58. M58 aqui. A gente vai precisar de 2 desses parafusos. Então, M58. Dois. Vamos deixar ele separadinho aqui para não fazer confusão. E 2 parafusos M530, que são esses mais compridos aqui. Então, beleza, 2 deles. Esse daqui é o 30. Como que a gente vai fazer? Os primeiros que a gente montou, que são os M520, a gente vai colocar na parte externa aqui da quina. Então, eles vão aqui e aqui. São 2 por quina, por isso nós pegamos 4. Como que a gente vai fazer para deixar essa montagem mais fácil? A gente vai pegar, vai virar aqui de cabeça para baixo, por conta de que isso vai facilitar para a gente montar, beleza? Parafuso, parafuso. A gente vai colocar, dar uma erguida nela aqui. Não tem segredo nenhum. Se ela estiver dando uma enroscada, dá uma verificada para ver se o parafuso ele entrou na dimensão certa, tá? Se ele não entrou envezado no furo. Por conta de que isso daqui é um alumínio. São perfis de alumínio, então ele é feito em torno, tudo certinho. Se entrar errado, é por conta de que o parafuso entrou envezado, porque não tem brecha para entrar errado, beleza?
M58. A gente vai colocar de frente para essa parte aqui. M58 é o parafuso menorzinho, certo? Tá vendo que tem essa barra traseira e tem as hastes laterais. Esse parafuso ele vai de frente com a barra traseira. Tá bom? Então ele vai encaixado bem aqui nessa quina. O M530, que é o parafuso maior, ele vai vir para fixar a haste lateral na barra traseira. Então a gente vai colocar ele enviesado dessa forma. M30, M8, M20, M20. Tá? A gente vai repetir exatamente o mesmo procedimento para cá. Você pode ver que conforme você vai montando os parafusos a estrutura já vai ficando toda alinhada, porque é aquilo que eu disse, a estrutura ela é feita certinho em torno, isso daqui é alumínio, então não tem margem para erro, tá? Se alguma peça não estiver encaixando na outra, reveja como que você está montando, porque provavelmente é um erro seu. Agora a gente vai para o próximo passo da montagem, beleza? Que vai ser encaixar o eixo X nessa estrutura. Tá certo. A gente já tem duas peças da gravadora montadas, segundo o manual. Essa parte traseira e o nosso eixo X, que já vem montado. A gente só encaixou o eixo e o motor do eixo Y. Como que a gente vai fazer agora? O próximo passo é a gente pegar esse eixo X e encaixar nesses trilhos. É muito simples. Vocês vão ver que ele tem esses roletes. Esses roletes eles vão encaixar perfeitamente aqui, porque isso daqui são trilhos, tá? Então como que a gente faz? Lembrando, tá? Só para conferir se você fez certinho. Essa haste lateral, que tem a régua estampada nela, fica para a esquerda. A barra traseira, ela não tem o logo da McCollar e ela é lisa. A parte lisa dela tem que estar para cima. E essa haste lateral direita que ela não tem nada. Com essa barra lá no fundo e a haste lateral esquerda, que tem a régua estampada, para a nossa esquerda, a gente vai pegar e encaixar com o logo da McCollar para a nossa frente. Então, como que a gente faz? A gente só encaixa mais ou menos aqui. E você pode ver que ele já está feito. Beleza? Esse é o quarto passo. Agora a gente vai para o quinto passo de montagem da máquina. Para o quinto passo é o seguinte. A parte de baixo do trilho, vou colocar dessa forma aqui que fica melhor para a gente visualizar, tá bom? Essa parte aqui de baixo do trilho, ela tem como se fosse uma porca aqui, é uma chave de boca mesmo. É por isso que vem essa chavinha aqui. Só que o que acontece? Se esse trilho ele não tiver bem fixado, bem firme, pode ter um jogo nesse sentido aqui. E esse jogo aqui a gente não pode ter, porque isso pode deixar a nossa gravação totalmente imprecisa e desregulada. O que a gente vai fazer? A gente vai rodar isso de forma a zerar esse jogo de movimento que a gente tem aqui. Então vamos ver o que a gente consegue fazer. Lembrando, não estou girando isso em um sentido específico, tá? Eu só estou fazendo o que eu estou sentindo que está deixando a estrutura mais firme. Então depende de como que você está com a sua estrutura aí no momento. É só você girar isso daqui de forma a acabar com esse jogo. Beleza? Ó, acabou completamente com o jogo de cintura que estava aqui. A gente tem a nossa estrutura bem firme. E ela também não está muito apertada. Ela está fluindo bem aqui. O que é muito importante para a gente conseguir operar normalmente com ela. Agora o que leva a gente para o passo 6 da montagem da nossa gravadora.
O passo 6 de montagem da gravadora consiste na gente instalar o sensor de limite do eixo Y. Beleza? Que é sempre o eixo que se movimenta no sentido de profundidade da máquina. É essa pecinha aqui, e a gente vai precisar de um parafuso M520. Essas duas peças elas vão ser instaladas aqui no topo. Tá vendo que tem um furinho ali? Então, é nesse furinho onde a gente vai instalar. Aproveitando que a montagem até agora já está erguida, a gente vai tirar um parafuso M520 e a gente vai pegar essa espécie desse relézinho, né, que serve como limitador. Vamos ver em qual sentido que ele vai ser montado. Esse relé, ele vai ficar com os fiozinhos para fora, tá? Então ele vai ser instalado assim. Você tem que ver esses parafusinhos dele aqui. Beleza? Ele é encaixado dessa forma e o parafuso encaixa nele. Pronto. Qual que é a função dessa peça? Quando o eixo X, o eixo Y, estiver se deslocando para cá, ele vai dar esse cliquezinho nesse relé e ele vai saber que o eixo chegou no limite dele. Então isso daqui é um limitador mecânico. É um limitador elétrico, perdão, do eixo X, para que você não tenha a máquina forçando o seu motor, fazendo um esforço indevido nela. Isso daqui ajuda pra caramba a preservar a saúde do seu motor, não forçar ele além do limite, tá bom? Pessoal, lembrando que essa montagem eu tô fazendo aqui para vocês a primeira vez que eu tô montando essa gravadora, e eu só tô seguindo os passos do manual. Então isso daqui é para mostrar para vocês como que esse é um equipamento relativamente fácil de montar. Não tem muito segredo, entendeu? Você só precisa ler o manual, ver os parafusos, que já vem todos nomeados certinho, de acordo com o manual, e você só vai encaixando, é como se você estivesse montando um Lego, tá bom? O próximo passo da nossa montagem, que vai ser o passo 7, a gente vai encaixar a barra frontal. Então, aqui a gente encaixou o relézinho, a gente vai pegar, tombar aqui. Ó, uma coisa, vocês sabem que ele está regulado, eu não sei se vocês viram antes, mas se eu tombasse ele para frente, o eixo ele ia cair. Depois que a gente regulou a tensão do eixo, ó, ele não está caindo. Ele desliza com facilidade, mas ele fica firme no lugar. Isso é importante, tá bom? Só não apertem muito. Nome da McCollar. De frente pro logo da McCollar. Coisinha bonita, né? Parafuso M520. Como que isso vai ser feito? Do nosso lado esquerdo, a gente só vai encaixar um parafuso M5. Do lado direito, a gente vai encaixar outro também. A gente tem aqui parafusos M520. A gente vai encaixar. Lembrando que a gente vai colocar os primeiros aqui na parte de dentro, tá? Nossa barra já está fixada aqui. Beleza. O último passo que a gente vai realizar aqui, a respeito dessa estrutura, vai ser o passo de número 8, que vai ser a colocação da quina do lado direito e a nossa central controladora, né, que é onde tem a placa-mãe do lado esquerdo. A gente vai começar pela quina, daquele mesmo esquema. O parafuso M8, que é o menorzinho, ele vai de frente para a barra. E o parafuso 30, que é o mais comprido, ele é inserido dos lados, tá? Mas antes a gente vai ter a colocação de 4 parafusos M20 nas extremidades aqui da quina.
Feito. Beleza. Agora a gente vai encaixar a controladora. A gente tem um último parafuso M58, que vai ser colocado aqui na frente. E um último parafuso M520. Aqui, vocês estão conseguindo ver? Então, tá vendo que tem esse cabo? Essa trilha? A gente vai desenrolar eles por outro lado, certo? Deixar as extremidades bem separadas. E essa parte aqui, ela vai ficar com o trilho, o vazado dele, para cima, de forma que a articulação dele seja para cima, não para baixo, tá? Então a gente quer que ele dobre de perfil, essa articulação fique para cima dele, só para não ter confusão. Aqui na parte de fora a gente vai colocar o último M520. Lembrando, você não precisa apertar o parafuso até ele espanar, tá? É só você colocar um ponto de firmeza, porque com tanto de parafusos que a gente tem aqui nessa estrutura, ela por si só já fica firme e sólida. Basicamente a gente já tem a nossa gravadora. A última coisa que a gente vai precisar fazer vai ser passar as correias, ajustar os cabos e depois instalar o canhão a laser. O próximo passo vai ser a colocação de um tubinho de nylon que vai sustentar a nossa correia. Essa correia aqui, tá? A gente vai usar um parafuso M430. Só vem um dele aqui. A gente vai colocar ele dessa forma. E aqui na lateral, a gente tem um furinho aqui na parte de baixo. Tá vendo nessa quina aqui? Esse furinho é aqui que vai ser posto. Feito. Para que essa peça serve? Para isso aqui, para sustentar essa peça. O próximo passo, a gente vai precisar fixar a correia aqui nessa extremidade e nessa parte aqui. Eu vou mostrar essa primeira parte que é do lado da controladora, tá bom? Para fixar nessa parte aqui, a gente vai precisar de 3 parafusos M36, beleza? Que são os que vão pegar nesse furinho. Então a gente vai separar aqui 3 parafusinhos desses. Como que nós vamos fazer aqui? A gente vai endireitar os cabos. Pode ser um pouco chata essa parte, tá? Colocou os 3 parafusos, a correia já está fixa. A gente vai pegar e já vai passar essa correia aqui por cima do tubo de nylon. E aí a gente vai pegar e fixar ela nessa outra extremidade. Só que para esse lado, a gente vai usar um parafuso diferente. A gente vai usar o M3X4. A gente vai usar 2 deles, tá? O que a gente usou da última vez foi o M3X6. Dessa vez vai ser o M3X4. 2 unidades. A gente vai pegar, dobrar essa correia. Só confirmar aqui. É isso mesmo. A gente vai pegar, dobrar essa correia e tem 2 furinhos aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem 2 furos aqui. Você pode puxar um pouco, tá? Os fios aqui de dentro, que não tem problema. Isso daqui é só um duto.
Feito isso, como que você maneja os cabos aqui? Os cabos aqui desse lado, eles não estão presos, entendeu? Então, se você pegar e esticar a correia e puxar ela, você consegue mover ele livremente. Então, se uma correia estiver muito perto da outra, o que você faz? Você dá uma esticada nelas e você só puxa para longe, que nem eu fiz, tá bom? Aí a gente vai para o próximo passo, que é o passo 11 da montagem, que vai ser fixar essa segunda correia, só que nas partes aqui de cima, beleza? Tá vendo que essa correia, ela tem 2 furinhos, certo? Aqui, ó. 1, 2. E aqui a gente tem 1 e 2. Então a gente vai colocar ela desse lado. Como que a gente vai fazer? A gente vai passar os cabos aqui por dentro, para facilitar. Tá vendo que esse duto aqui é vazado, né? Então como que a gente faz? A gente passa os cabos aqui por dentro. E isso vai facilitar para que a gente consiga parafusar eles aqui. Então, 3 parafusos M3X6. Fixado certinho. Aqui, ó. Os 2 parafusinhos. Correia tá firme. A gente passa os cabos aqui por dentro do duto. A gente dá uma organizada aqui da forma que a gente entender melhor que precisa. Só puxar. Aqui, ó. Já tá certinho. Só que aqui nessa parte a gente vai usar os parafusos M3X4. E são os 2 últimos que sobrou, tá bom? Certo? Agora a gente vai para o próximo passo de montagem, que é o passo 12, onde a gente vai colocar a correia. A correia dentada da sua máquina, ela vem aqui, tá? Nesse pacotinho. Deixa eu girar a máquina aqui. Muita gente pergunta para que é esse tubinho vazio aqui, tão comprido, que vem com a máquina. Isso daqui não é nada mais nada menos do que um tubo que você usa para você colocar um compressor de ar, tá? Eu vou explicar melhor, eu tenho um compressorzinho aí. Quando a gente estiver gravando os conteúdos com ela, cortando, etc., eu vou ligar um compressor para vocês darem uma olhada para ver como que funciona. Por hora, a gente vai colocar a correia. Vem 2. Lembrando que a gente vai colocar nesse eixo, esse daqui não precisa porque ele já vem montado, tá? Então são 2 correias. A correia, ela não tem muito segredo. O segredo principal dela é passar por debaixo dessa roda, por cima desse eixo e por debaixo da outra roda, tá? Como que a gente vai fazer? Você vai pegar a sua correia e você vai esticar ela aqui. Ela deu o comprimento certinho, aí você vai pegar e encaixar ela nessa dentição aqui. Certo? Para isso, a gente vai precisar de 4 parafusos, que são os denominados belt screws. Eles já vêm 4 certinho. Como que você diferencia eles? Eles têm esse apoio aqui, essa chapinha. A gente vai tirar eles aqui da embalagem. São esses caras aqui, ó. Por quê? Você vai encaixar eles no meio do trilho e quando você parafusar, ele vai pressionar a correia. Ele vai pressionar ela para ela não ter jogo. É isso que a gente vai fazer. Nas 2 extremidades da máquina, tá bom? Correia.
A gente vai dar um aperto aqui. Tá escapando? Não. Isso daqui você não precisa judiar muito da correia não, tá? Não tô dando nenhum aperto exagerado aqui. Eu só tô apertando ela um pouquinho até eu ver que ela não tem mais jogo. Porque senão você estraga a sua correia também, tá? Fica ligeiro com isso. Mesmo procedimento, só que aqui, agora a gente vai ter um segredo. A gente vai pegar essa correia e a gente vai tracionar ela para puxar ela o máximo que a gente der. Por conta do seguinte, você tem que sentir a tensão no eixo, ela tem que ficar bem esticada, porque ela tem de dar um ponto certinho para engrenar aqui no motor, beleza? Então você não vai prender ela de qualquer jeito, na hora que você for parafusar, você vai puxar ela, tá? Lembrando, não judia da sua correia, cara, você não precisa fazer uma força descomunal para forçar, é tudo dentro dos eixos, lembrando que essa máquina aqui, o eixo dela, ainda ele precisa ficar bem solto, beleza? Ele tem que ter uma fluidez legal. Então, geralmente, quando o seu eixo está muito solto, ele não está dando aquele ponto legal de movimento, ele está falhando, uma das coisas que você pode ver é ver se o ajuste da correia ela está ou muito frouxa ou muito apertada, tá bom? Então aqui a gente vai encaixar o parafuso primeiro, né? Ó, tá vendo como que ele entra facinho? Você pega ele aqui, ó, você solta, você ergue ele e você insere a chapinha. Lembra de deixar a correia voltada para baixo, né? Inseriu aqui. Beleza. Agora é a hora que a gente vai pegar e vai puxar a correia. Puxa a correia, verifica como que tá a tensão. Tá igual? Tá igual. A correia ela também tem o fato importante de você precisar deixar ela com a mesma tensão em ambos os lados, porque senão ela vai começar a patinar. Em vez do eixo deslizar com a mesma proporção, ele vai começar a deslizar de um lado a mais do que o outro. Por quê? Porque esse lado ele tá mais frouxo, então ele vai andar mais, e esse lado aqui a correia ela tá mais apertada, então ela vai travar e ele vai começar a dar uns deslizes. Beleza? Feito isso, a tensão aqui tá legal, tá firme, tá sólido. Agora a gente vai fazer esse mesmo passo do outro lado. Beleza. Aqui, a tensão desse lado, ela está proporcional à tensão desse. Se a gente pegar aqui ó, e apertar a correia, a gente vai ver que está igual. Então, isso daqui vai facilitar para que o nosso eixo Y, no sentido né, do eixo Y, ele desloque igual, sem dar nenhum tipo de jogo. Fechou? Cara, a estrutura da gravadora já está praticamente pronta. Vai ser só encaixar algumas outras poucas peças, como o canhão de laser, conectar os cabos. E fora isso, a sua gravadora já está pronta. Aqui, a gente tem o nosso canhão a laser M10. Que é essa peça aqui. Teve umas pessoas que perguntaram, mas eu preciso comprar alguma coisa para a máquina funcionar, soltar o laser? Não, a máquina ela já vem com laser, tá? Isso daqui é uma parte essencial da máquina, não faz sentido você comprar uma gravadora laser se você precisa comprar o laser dela. Mas muita gente pergunta para que serve essa peça aqui. Essa peça, aqui nessa extremidade, ela tem esse tubinho de ar. O que vai acontecer? Você vai encaixar esse tubinho de ar aqui e quando você estiver gravando, cortando alguma coisa do tipo, o ar comprimido vai sair por aqui e isso vai limpar a poeira que possivelmente o seu laser esteja colocando em cima da peça ao cortar ou gravar, tá? Então você tem essa peça aqui e esse bocalzinho é só um bocal de proteção para que o laser não respingue no olho. Esse laser é bem forte, não abuse em ficar olhando para ele, sempre usa óculos de proteção e ele é com ímã, então você só encaixa ele aqui, beleza?
Ó, faço de novo. Fechou? Simples e fácil desse jeito, não tem segredo, e a gente vai encaixar ela da seguinte forma. Ele tem esses trilhos, e esses trilhos encaixam aqui. Então, a gente só vai precisar de 2 parafusinhos, que são esses parafusos aqui, tá? Eles vão aqui do lado. São os parafusos que vão fixar o canhão a laser na sua estrutura. Feito isso, você só pega o seu canhão a laser, encaixa aí no trilho, tá encaixado? Lembrando que quando você vai fazer a regulagem do ajuste do laser, você solta esses parafusos e você move ele para cima e para baixo, tá? Feito isso, o próximo passo que a gente vai realizar vai ser a conexão dos cabos. Então, os cabos eles não têm muito segredo por conta de que eles já vêm todos discriminados certinho, entendeu? Exemplo. Aqui a gente tem X. O que é o X? Esse cabo aqui, ele é o motor do eixo X. Lembrando, para quem só não sabe ou às vezes esqueceu, plano cartesiano. X e Y, tá? X é largura, Y profundidade. Então, como que a gente faz? Se esse cara aqui ele vai nesse motor, a gente só vai encontrar aqui o lado onde tem o encaixezinho do motor e a gente vai encaixar ele aqui. Deixa eu ver, tá no foco? Tá. Os encaixes eles também são bem fáceis, tá? Ó, aqui ele vai ter esses dentes pro outro lado. Então a gente pega e encaixa aqui. Pronto. O motor do eixo X está conectado. Aqui a gente tem um cabinho numerado 1. Esse 1 aqui é nada mais nada menos do que o cabo que vai alimentar o nosso laser. Então a gente conecta ele aqui. Certo? Cabo do eixo X. X com X. É o que vai transmitir o sinal para o nosso canhão, para o nosso motor do eixo X. Então você só vai pegar e vai conectar aqui. Deixa eu ver como que conecta. Tá bom. Tá feito. A gente tem aqui um cabo relativo ao eixo Y. Esse Y aqui é esse motor que movimenta, porque o Y é a profundidade, é esse daqui, tendo em vista a frente da máquina. Esse cabinho aqui, você precisa de um pouco mais de cuidado com ele, porque ele é bem curtinho, entendeu? Então o que você faz? Se ele tiver muito curto, você pode dar uma puxada nele aqui, porque não tem problema, tá? Mas você dá uma puxadinha com cuidado e você vai encaixar ele. A dentição tá para dentro e a gente vai encaixar os dentinhos dele aqui para dentro também. Tendo cuidado, tá tudo certo. Se de repente tiver muito curto, o que você pode fazer é puxar um pouco mais. Você vai ajustando aqui para você vai mexendo o eixo para ele ir soltando um pouco os cabos por dentro, tá? As últimas coisas que vamos precisar vai ser colocar o cabo USB nela. Lembrando que se ela tiver com esse botão abaixado, ela não vai funcionar. Você gira ele para a direita, sentido horário, e ele vai subir. Isso daqui é um botão de emergência. Se dá algum problema, você aperta ele e ela vai não só parar a máquina, mas ela vai travar os eixos, entendeu? E aí ela vai
teoricamente está em um estado seguro. O que você faz se você já estiver podendo utilizar ela? Gira, ela não vai continuar o movimento, tá? Y com Y. Só que o que isso daqui é? Esse daqui é o sensor do eixo Y, entendeu? Então, esse daqui é aquele relézinho que vai detectar se o eixo Y chegou no limite dele. O que você vai fazer? Você vai só conectar aqui. Não tem mais nenhum outro cabo aqui para, por um acaso, você confundir e conectar errado, tá? É bem simples. Só entendeu aqui mais ou menos como que é o encaixezinho. Plugou. E já está pronto. Completamente pronta para usar a sua gravadora. Bom, então a nossa gravadora está completamente montada e totalmente conectada. A partir desse ponto, ela já está pronta para uso, tá? O que a gente vai fazer a partir de agora vai ser configuração do software, vai ser aprender como que o software opera, como que a gente vai principalmente calibrar o laser, que é uma parte muito importante de utilizar esse equipamento, e de resto vai ser só diversão para vocês.